Centenas de livros Regra do Jogo, Fundamentos do Design de Jogos é uma obra famosa sobre criação de jogos e uma referência em diversos cursos de desenvolvimento de jogos no mundo inteiro. A editora Blucher finalmente lançou uma versão traduzida em português dos 4 volumes deles. Na descrição e aqui no ecrã você tem os links para poder clicar e acessar na loja. Estão todos eles com um valor super legal. Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de criação de jogos com o Default. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade na nossa nave, nas features da nossa nave. Né? E uma feature que está faltando claramente, né, é a habilidade de atirar. Vou voltar aqui, executar o nosso jogo. Você vai ver que a gente já tem o movimento em todas as direções, tem a animação do nosso jet, né, quando a gente está acelerando a propulsão, né? Mas nós não temos, né, uma feature para atirar, e é justamente isso que a gente vai, né, fazer nesse vídeo. E também vai ser um vídeo muito importante porque vocês vão aprender uma nova feature, tá? Porque não é só criar uma bala que nem a gente fazia no nosso curso anterior lá, que era o de TIC80, que era uma plataforma mais de aprendizado. O que a gente vai fazer aqui vai ser aprender a usar um outro componente que eu já coloquei nos PDFs de auxílio que estão lá no site, checa na descrição, que são as factories, tá? Factories são um método para você fazer spawn de um game object. Deixa eu traduzir isso para vocês. Como que funciona? Você tem um protótipo, né, um exemplo, né, do que é um objeto. E quando você precisa ter muitos desses objetos no ecrã do seu jogo, na tela do seu jogo, né, você usa uma factory para isso. Isso te permite criar um objeto, né, de uma forma muito simples, muito prática, e você ter esse objeto constantemente sendo criado, várias instâncias, várias versões dele. É mais ou menos para quem assistiu a versão anterior desse jogo, por exemplo, né, que foi a segunda temporada do nosso curso de TIC80, onde a gente gerava vários bullets, vários tiros, né, e onde a gente tirava vários alienígenas. Só que no TIC80 ele exigia, né, como ele é um framework, ele é uma coisa mais simples, ele exigia que a gente fizesse, né, toda uma miríade de coisas, né, que a gente criasse um loop, dentro desse loop, inserisse, etc, etc. E o Default deixa isso muito mais fácil, infinitamente mais fácil pra gente. Tá? O motivo pelo qual eu ensinei no TIC80 é porque você precisa entender a engrenagem que funciona por trás disso, pra você, né, raciocinar direito o que você está fazendo quando você está trabalhando com uma factory. Né? Se você caiu nesse curso de Default, mas você não fez o curso de TIC80, não tem problema, você vai no final entender o que eu estou fazendo na mesma. Mas para quem assistiu o curso de TIC80, definitivamente isso apresenta uma camada a mais de complexidade, uma camada a mais para você entender o que está acontecendo. Ok? Bem, vamos ao trabalho, já chega de tanta teoria, tanta explicação, né? Para a gente trabalhar com uma coisa como a que a gente vai trabalhar agora, que é o tiro do usuário, né, quando a nave está atirando, você precisa entender esse conceito de factory. E o conceito de factory ele começa com um protótipo. Então, o protótipo é o que a gente vai criar primeiro. Tá? Como a gente tem várias pastas aqui, né, deixa eu fechar a pasta também e a input aqui. Como a gente tem a pasta chip, a gente vai criar uma pasta um pouco parecida. Eu estou munido aqui, entre outras coisas, tá, dessa pasta aqui, que é do Space Shooter Pack. Não sei se você pegou no momento que deveria ter pego, lá nos vídeos anteriores tem a descrição, tá? Se você não pegou, não tem problema, deixa eu fazer o seguinte, eu posso mostrar para vocês aqui onde pegar, tá? Você pode vir aqui digita no Google Kenney, com 2 N's, Y, tá? E você vai ser, na verdade, Kenney Game Assets, bem melhor. E você vai ser recebido por esse site aqui desse desenvolvedor super maneiro, que é o Kenney. E o Kenney ele cria diversos pacotes super legais que você pode utilizar nos seus jogos, tá? Ele coloca uma licença mesmo para isso. Um desses assets, tá? Se você procurar aqui, ele está em 2D, tá? Vai ser o Space Shooter. Deixa eu descer aqui. Sendo que todos esses aqui, né, se ele não tiver como pago, tá, ele tá gratuito. Se ele tá gratuito, você pode baixar e pode usar no seu jogo. É uma ótima ferramenta de início, assim, porque a gente ainda não vai entrar naquela coisa de
desenvolver a própria arte, desenvolver a própria música, etc. A página. Você vê que tem roguelike aqui, tem vários outros jogos, mas o que a gente está procurando aqui é Space Shooter. Deixa eu ir na busca. Space. Pronto. E você tem aqui o Space Shooter Redux, né, e o Space Shooter Extension. Ok? Por agora a gente está trabalhando com o Redux, tá? Que é essa coleção de imagens aqui. Né? Futuramente você pode desenvolver também aqui o Extension. Tá? Mas o download é bem simples. Vai aqui, download, ok? O link vai estar na descrição de qualquer jeito, eu coloco para vocês, não tem problema. Tá? Mas depois de você fazer o download, isso aqui você vai acabar com essa pasta aqui, né, que tem PNG, Sprite etc, que foi de onde a gente tirou o nosso background, que está aqui em background, de onde a gente tirou a nossa nave, que está aqui em PNGs, e de onde a gente vai tirar o nosso tiro, né. Vamos criar um protótipo, igual a gente tem a pasta chip aqui. Vamos criar uma pasta que a gente vai chamar de laser. Tá? Por que laser? Porque a gente não vai tirar balas nessa nave, a gente vai tirar lasers, ok? E dentro do laser a gente vai criar uma segunda pasta que a gente vai chamar de images. Se você prestar atenção aqui na esquerda, eu estou replicando a mesma estrutura do chip, tá vendo? Então eu já posso vir aqui também, clicar no botão direito em laser, e já adicionar também um atlas, tá? Ele é o segundo logo aqui. E vamos chamar ele também de laser, tá? E a gente pode adicionar também um script. Preste bem atenção que não é um render script, não é um GUI script, é script, tá? E a gente vai chamar ele também de laser, tá? Então a gente tem aqui, ele já abre automaticamente o Visual Studio pra gente. Fechar, que a gente não vai usar ele agora. A gente já tem aqui a nossa estrutura, só falta a nossa imagem, né? Vamos voltar aqui para o nosso Asset Canvas, vamos em PNG. Dentro de PNG vamos em Lasers. E a gente vai ter três imagens aqui que a gente vai trabalhar. Blue Laser 7, tá? Blue Laser 8 e Blue Laser 9. Blue Laser 8 e 9 é para quando atira no alvo. A gente não vai trabalhar com ele nesse vídeo, porque a gente vai trabalhar primariamente com o 7, tá? Mas a gente já importa todos eles e a gente já coloca todos eles no Atlas. Salvar o trabalho. Pega esses três, arrastamos ele aqui para Images, tá? E depois disso, se você acompanhou como é que era o chip, você também vai saber como fazer com laser. A gente vai criar animations aqui no nosso Atlas. Então a gente clica duas vezes no laser.atlas e aqui no Outline Atlas, botão direito, Add Animation Group, e a gente coloca aqui Moving e adicionamos um outro aqui, Hit Target. É muito importante a gente seguir, né, um standard de nomenclatura aqui, né? No default, vou mostrar aqui o chip Atlas, tá vendo? Eu estou seguindo sempre uma forma de colocar variáveis e funções que é chamada de snake case, tá? A gente tem o camel case e a gente tem o snake case. Por que eu estou falando isso? Pode parecer um pouquinho fora de tópico, tá? Mas são dois padrões de colocar nomenclatura. E se você lembra do nosso jogo, né, do nosso script aqui do chip, você vai ver que até as funções padrões do default elas trabalham com sublinhado, tá? Você tem aqui, por exemplo, go.get sublinhado position, tudo em minúsculo. Daqui é o padrão chamado de snake case. A gente também tem o camel case, que seria, no caso, get, né, com G maiúsculo, position com P maiúsculo, tá? Mas esse não é o padrão do default, então a gente tenta seguir esse padrão também para desenvolver as nossas coisas no default. Vou fechar o Visual Studio e voltar para o tópico que eu estou fugindo aqui, tá? Vamos adicionar, voltei para o laser.atlas, agora que eu já coloquei moving hit underline ou sublinhado target, vamos adicionar as imagens. A imagem do nosso moving, add images, a gente coloca o laser blue 7, tá? Mudamos isso aqui para 8 frames por segundo, já é mais que suficiente, tá? E aqui no playback a gente coloca none, né? Porque ele não tem animação nenhuma, só fica parado no estático. E no hit target a gente vai adicionar as nossas outras duas, que é o laser 8 e o laser 9, laser blue 8, laser blue 9, tá? E
Nele a gente coloca também 8 frames por segundo, mas aqui em vez de loop forward a gente coloca once forward, ou seja, só toca uma vez para frente. Vamos clicar aqui no Atlas, no meio, né, nossa visualização, e apertar F para ver todo o nosso Atlas. Se a gente apertar aqui no Movie e apertar a barra de espaço, a gente vê a animação, que no caso é nada. Se a gente clicar no Hit Target e apertar a barra de espaço, a gente vê, mesmo sendo once forward, a gente vê em loop aqui como é que funciona a explosão. Isso aqui vai aparecer bem rápido e vai aparecer quando o nosso tiro encostar num alienígena, num meteoro, alguma coisa. Então por causa disso é ok se só esses 2 frames, ele vai piscar bem rápido e vai acabar. Mas novamente a gente não vai cobrir isso nesse vídeo. Tá? O que a gente vai focar aqui vai ser no Factory, né? Que é a parte realmente complicada da coisa. Feito o laser.atlas aqui, né, a gente finalmente já está pronto para começar a trabalhar com laser.script. Mas para a gente trabalhar com laser.script, né, vale a gente organizar as coisas. Então dentro de laser vamos criar mais um último elemento, que assim como era um chip.gameObject, a gente vai criar um laser.gameObject. Vamos aqui em New, GameObject, e se você criar no local errado não tem problema, deleta, clica na pasta laser, botão direito, etc. E vamos chamar ele de laser também. Pronto. E a gente tem o nosso laser.go. O laser.go, né, que ele vai juntar tudo. Então a gente já pode adicionar aqui, já sabe muito bem, né, o sprite, o outline. No sprite a gente coloca a imagem laser.atlas, default animation moving, ok? Depois a gente clica no meio e aperta F para a gente afastar, né, senão a gente não vê nada. Tá? E o resto das informações a gente deixa aqui como padrão, né? Na verdade, tipo, tomar como padrão chip.go. O nosso sprite ele estava ganhando os nomes certinhos. Então vamos colocar aqui em laser.go, em vez do nome sprite, vamos colocar aqui. Né? Depois a gente adiciona o nosso component file, add component file, e a gente adiciona laser.script, ok? E vamos chamar ele de laser sublinhado script, igual a gente tem aqui no chip.go, laser sublinhado script. Não confundir com o nome do arquivo de script, que é laser.script, né? E aqui no chip é a mesma coisa, tá vendo? Tanto que ele mostra os dois, chip sublinhado script, que corresponde ao arquivo /chip/chip.script. E aqui no nosso laser.go a gente fez o mesmo, laser sublinhado script, né? Traço, o caminho /laser/laser.script, tá? É muito importante saber a diferença entre o nome, que ele está aqui no GameObject, e o caminho do arquivo. São coisas diferentes. Tá? Feito isso, a gente vai adicionar meio que a nossa última peçazinha, que é o Collision Object. Tá? Lembrando que o Collision Object para cá também tem que ser kinematic, não ele vai ficar se movendo com a gravidade, né? E aqui a gente vai criar uns objetos. Os objetos é bem simples, né? Como é que a gente consegue traduzir isso aqui? A gente consegue traduzir com 2 círculos e um retângulo, né? Então a gente clica com o botão direito no Outline, no Collision Object dentro de Outline, Add Shape, Sphere, pronto, vai ver que ela vai estar muito grande. Então a gente clica aqui, né, no terceiro, né, que é o R, né, a tecla R se quiser apertar, que é para o resizing, né, e a gente vai fazer o resizing dessa esfera aqui. Vamos na esfera. E a gente vai diminuir ela de tamanho. Pronto, perfeito. Depois a gente volta aqui para o W, tecla de atalho W, ou clica aqui, tá? E a gente clica de novo no quadrado e arrasta ele aqui para cima. Pronto. Tá? Perfeito. É a forma aqui. Vamos duplicar essa esfera, né? Botão direito nela, copy, clica no Collision Object, paste, pronto, duplicamos. Arrastamos a segunda para baixo, ela fica embaixo, pronto. E agora clicamos em Collision Object, clicamos com o botão direito, Add Shape, Box. E novamente a gente clica aqui, pronto. E a gente vai dessa vez modificar nesses 2 pontos, porque o quadrado a gente mexe nos 2 pontos. A gente vai primeiro colocar na largura. Ok. Depois a gente vai acertar a altura. E pronto. A gente tem aqui o Collision Object certinho do nosso desenho. Tá vendo?
Isso a gente meio que tem o nosso Game Object, basta só a gente programar o comportamento, né, do laser. O comportamento do laser é super simples. Ele vai mover para o topo da tela, né, que no caso do default, né, ele começa na parte inferior esquerda, ou seja, se ele está subindo, ele está subindo o número, se ele está descendo a bala, ele está descendo o número, né, o Y. Se está indo para a direita, está aumentando o X, se está indo para a esquerda, está diminuindo o X na coordenada, né, no nosso vector. Volta na aula anterior se você não lembra o que é um vector do nosso jogo. Né? Então, para isso, a gente vai ter que mexer no comportamento do laser.script. Né? Vamos clicar 2 vezes nele, ele vai abrir o nosso Visual Studio, que a nossa fonte fica maiorzinha. Vou colocar aqui ativar as buscas só para o código não ficar tampado. Tá? E a gente vai adicionar alguns parâmetros no init. Antes de tudo, parâmetros que a gente vai precisar. Não se preocupe, esse código vai ser bem mais simples que o chip, tá? Porque o comportamento da bala é bem mais simples, né? Por agora, quando a gente começa a trabalhar com colisão, ele começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas ainda assim, eu pelo menos considero ele mais simples do que o do chip. Chip definitivamente deve colocar uma boa parcela de código, deve manter, né, ter dele uma boa parcela de código. Tá? No init, vamos pensar, a gente primeiro, antes de tudo, vai precisar do message.post, porque a gente tem que, né, ter foco dele no momento, no futuro, se tiver alguma colisão, então a gente adiciona message.post, né, que a gente está notificando o mensageiro, olha, precisamos, né, de informações, das informações de tecla do usuário, etc. E a gente vai colocar relativos a esse objeto, ou seja, ponto, o próprio. E aqui a gente coloca nosso texto padrão, que é acquire input focus. Feito isso, a gente começa a adicionar as variáveis. Vamos pensar. A gente vai precisar de uma velocidade para a bala, né, para o laser. Então a gente cria um self.speed. Criamos um self.speed, criamos com self, porque a gente quer que ele esteja acessível em todas as funções que recebem self, né? Init, final, update, onMessage, onInput e onReload. Então tem que ter self, ponto, que todas elas recebem self, recebem esse próprio GameObject. E vamos colocar por agora 5, depois a gente aumenta esse número, tá? Outra coisa que a gente vai precisar vai ser uma direção. Para direção, você já sabe, default, padrão, vector tree, tá? vmath.vector3. Então a gente vai ter self.direction, vai ser igual a um vmath, matemática de vetor, ponto, ele já te dá a dica aqui, né? E a gente vai ter vector3, tá? Vector3 vai receber os números que a gente vai colocar aqui, e eu vou colocar números padrões pra gente. Opa, coloquei umas coisas mais. Vai ser 0 para x, ou seja, ele não vai para esquerda, não vai para direita. 1 para y, ou seja, ele vai subir. E 0 para z, porque ele não vai mudar a camada, né? A organização de camada. Pronto. Então a gente tem aqui 0, 1, 0. Vai ser um vector que, ao invés de começar com 0, 0, 0, igual o outro, vai começar com 0, 1, 0. A gente já sabe qual direção ele vai ir, né? Feito isso, a gente vai criar mais um. Vamos pegar a altura do laser. Então a gente vai criar um self.laser height, que vai ser igual a go.get. Vamos pegar uma propriedade do GameObject que a gente, né, e o endereço do GameObject que a gente vai pegar vai ser o sprite. Então a gente vai colocar aqui hashtag laser, ok? E a propriedade que a gente vai pegar dele vai ser, né, size.y. Já é o suficiente para a gente ter o height do laser, né, a altura do nosso sprite. Né? E por último a gente vai criar uma função aqui só para determinar fora da tela. Então a gente vai colocar esse self.out of screen, fora da tela, que a gente vai dizer que é a altura do nosso jogo. Nosso jogo tem a largura de 1280 para a altura por 720. Não sei como você está fazendo aí, pode ser que você esteja fazendo 4K, Full HD, whatever. Então, para mim, como eu estou fazendo em HD, 720, tá? Mas, por que mais? Porque a gente está somando a altura máxima, lembrando que vai de baixo para cima, né, no default. Está somando a altura máxima, que é o topo da tela, mais a altura do nosso laser, para que ele não desaparecer quando ele tocar no topo, ele desaparece depois que ele sair do ecrã. Então é 720 mais self.laser height. Pronto.
Isso já é o suficiente de inicial. Lembre-se que a gente está mexendo nessa função init. Se você não viu no último vídeo, né, nos últimos vídeos, o que o init faz, ele é a função que é executada assim que o objeto passa a existir, o GameObject passa a existir. Tá? O que a gente vai fazer agora, vamos apagar a final, a gente não precisa de final. Vamos apagar, vou deixar o onMessage, tá? Porque a gente vai precisar dele. OnInput eu vou apagar porque eu não preciso de OnInput nele. E OnReload eu também não preciso dele. Vamos deixar ele mais simplificado aqui. Init, Update e Message. Message a gente não vai mexer agora, vamos deixar ele quietinho. Vai ser com a colisão com objetos, né, com o destino de onde o tiro está indo, em que a gente está atirando. O update é que a gente vai mexer agora. E no update, deixa eu ver esses comentários aqui, não desnecessários agora. A gente vai fazer uma lógica bem simples, né? Vamos criar uma variável local que a gente vai chamar de current position, bem parecido com o que a gente estava trabalhando com chip. É legal para manter tá conciso para a gente entender melhor. E vamos chamar current position, vamos pegar go.getPosition, que é um atalho que serve para a gente pegar a posição um vector trace, né, com a posição atual, né, no update, ou seja, cada frame isso vai ser executado, vai pegar a posição onde o frame está. Feito isso, a gente vai criar uma nova variável local que a gente vai chamar de não, vamos fazer diferente. Vamos fazer a lógica para desaparecer logo. Vamos colocar aqui if current position.y, ou seja, a altura, for maior que self.out of screen, then pronto. A gente vai usar um comando novo aqui que você vai aprender, que é o go.delete, tá? Que ele vai sempre deletar a si mesmo, né? Mas vamos colocar aqui só por garantia self.goid. Isso aqui é o ID do próprio GameObject, né? Porque como a gente vai estar trabalhando com um factory, cada instância, cada vez que ele for executado, ele vai receber um ID próprio. Então é importante a gente ter esse GoID até para ser mais verboso. Tá? E a gente pode acabar aqui o nosso loop. Pronto. Com isso, a gente pega a posição atual, né? E se ela for fora da tela, a gente deleta. Então, não faz nada. Falta a gente adicionar aqui, né? A segunda parte da nossa lógica, que é o tiro mover, né? Voar para cima. Isso é bem simples. Criamos uma variável local, new position, que vai ser igual a current position, ok? Current position mais, vamos fazer uma soma do self.direction, né? A gente vai estar somando 2 vector tree vezes self.speed vezes dt. dt, você já sabe o que é o delta time, é o tempo entre cada frame. Então, se a taxa de frames descer, a bala não vai mudar de velocidade. Muito importante a gente ter ele. Self.speed é a velocidade que a gente configurou aqui no init. Self.direction é o vector tree aqui que a gente criou, que só aponta para cima, né? Ele só é um para lá. Então, na prática, o que a gente vai ter aqui, não deveria nem precisar fazer isso com vocês, mas deixa eu mostrar. Se a posição inicial, né, for 0, 0, 0, ok? E aqui a gente está falando de x, y, z, ok? Isso é o current position, ok? Então, quando a gente fazer esse cálculo, o que a gente vai fazer? Vamos por ordem na aulinha de matemática, a primeira multiplicação, né? Vamos pegar dt e vamos multiplicar por speed. Então, aqui a gente ignora isso aqui tudo e vamos colocar speed é 5 vezes dt, digamos que dt seja 1.2, vamos colocar 1.0 aqui, tá? Então a gente vai ter aqui 5, tá? Segunda coisa que a gente vai calcular, né? Agora que a gente já tem o 5, vai ser self direction, né?
vezes self-speed. Já mostrei para vocês como é que funciona isso. Se você tiver, né, um vetor 3, você multiplicar por um valor, na verdade o que você está fazendo é multiplicar todos os campos. Então você está pegando o primeiro de self-direction, né, que é o x, que é 0, aqui, self.direction. A gente está pegando o primeiro, que é o x, que é igual a 0, não é? 0 vezes 5 é igual a 0. Okay? Depois a gente pega o segundo, que é o y. O y é igual a 1, não é? Porque a gente começou ele aqui em vmath.vector3 com 0, 1, 0. Né? O y é igual a 1. Como o y é igual a 1, 1 vezes 5. Ok? Então vai ser igual a 5. Essa matemática é simples. E o terceiro, que é o z, é um 0. 0 vezes 5 é igual a 0. Né? E a operação final que a gente faz aqui é somar dois vetores, né? Então a gente vai somar aqui, né, o current position com o self.direction. Então vamos fazer essa soma aqui. 0 mais 0 é igual a 0. Y mais 0 é igual a 5. E Z 0 mais 0 é igual a 0. Ou seja, no fim das contas, o que ele está fazendo aqui é somando no vetor y, só no vetor y. Então, apagar esse comentário aqui. Quem tem que fazer o cálculo no nosso jogo é o default, não é a gente só escreve o programa. Tá? E agora que a gente tem essa variável local new position, só falta para a gente usar a função do GameObject, que é o go.setPosition. E esse setPosition, ele recebe a posição, a nossa nova posição é new position. Pronto. Super simples, super prático. Não vou colocar comentário, aquela quantidade de comentário que eu coloquei para o nosso primeiro código foi só aquilo mesmo, né, para a gente ter uma visão melhor, para a gente visualizar a coisa, tá? E a gente não vai ter mais essa quantidade de comentários, tá? A gente agora vai estar trabalhando assim. Isso aqui está legível, isso aqui está simples, você deveria entender isso. Se não entendeu isso, eu acabei de falar agora, volta o vídeo, assiste de novo. Está sendo explicado uma vez, duas, três, essa é a vantagem do vídeo. Volta, assiste de novo, volta, assiste de novo. Isso aqui não deveria precisar de nenhum comentário, já está na hora da gente começar a não precisar de comentário para coisas tão básicas como essa. Bem, salvei o laser.script, fecho o Visual Code e volto para cá. Vamos experimentar, vamos ver como ele está. Vamos no Main Collection, vamos arrastar o laser.go. Na verdade, vamos clicar com o botão direito aqui no Collection, adicionar um Add Game Object File e adicionar o laser.go. E vamos mover o laser.go para cá. O laser.go para cá para o meio. Se a gente der Ctrl B para o build, nada aconteceu. Por quê? Por causa do vetor Z. Não esqueçamos que o Game Background ele está na position Z0 e o nosso chip está na position Z1. Né? Então o nosso laser, vamos colocar ele no 1 também. Teste de salvar, Ctrl B para build e pronto. Você vai ver que o tiro está indo bem devagar. Ele está indo para cima, mas ele está indo bem devagar. Tá? Então o que resta para a gente fazer agora é dar uma mexida nele, ok? E vamos mudar esse código para ele ficar bem mais rápido. Vamos abrir de novo o Laser Script e vamos mudar o nosso self.speed para 20. Já deve ser o suficiente. Fechamos o Visual Studio Code, executamos e está mais rápido, mas ainda está bem devagar. Então vamos aqui, vamos mudar para 200 a velocidade. Ctrl Build, agora já está melhor. Mas a gente deveria estar colocando aqui uns 2000 provavelmente. Agora você mal viu, né? Agora é assim que deveria estar um laser, ó. Viu? Assim que deveria estar um laser. A diferença é que é um laser, né? Então agora vem a nossa magia negra. Vem o nosso, né, nosso factory. Laser não vai ser executado no main collection. Podemos deletar ele daqui. Ainda existe aqui, tá? Na pasta laser, laser.go. Mas ele não tem que ser executado aqui. Ele tem que ser executado
dentro de ship.go. Então a gente clica 2 vezes em ship.go e aqui no nosso GameObject, no Outline, a gente vai adicionar uma factory, ok? O que é essa factory? Add Component, Factory. A factory é o que vai gerar para a gente, é o que vai fazer o table.insert, né, que vai do TIC80, ele vai adicionar um novo elemento a uma lista de elementos. Né? Então toda vez que essa factory executar, ela vai criar um novo laser. Então, se você atira 300 vezes, você vai ter 300 lasers. Né? Todos eles... que é o que a gente quer, é o comportamento que a gente quer. Né? Então, agora que a gente criou aqui o laser, ele tem aqui Prototype, né? Que é o protótipo. Estamos em 3 pontinhos, escolhemos laser.go. Tá? Pronto, temos ele aqui. Tá? Não podemos esquecer aqui Factory, vamos nomear isso para Laser Factory, porque digamos que a gente tenha no futuro, além de laser bomba, não estou dizendo que eu vou fazer isso, estou dizendo que a lógica é a mesma. Se você quiser criar, vai ter factories diferentes para diferentes tipos de tiro, né? Um torpedo, sabe, tipo um torpedo da nave. Então você vai ter, né, um torpedo sublinhado factory, né, underline factory. Tá? E a gente tem que adicionar no chip sublinhado script o código que vai executar, né, o tiro, né? E para isso a gente tem que ir aqui na nossa pasta input, onde a gente tem o game.inputBinding, que a gente já trabalhou com ele antes, tá? Que a gente tem o WSAD, que é o movimento da nave, e a gente vai adicionar mais um, que vai ser o space para o tiro. Vamos clicar aqui em mais, o padrão dele já é o space, e a gente vai colocar aqui shoot, S-H-O-O-T, que é atirar em inglês. Né? Voltando, a gente vai aqui pro ship script, né? Na verdade eu estou no collection, ship.go, pronto. Vamos aqui no ship script, clicamos 2 vezes e ele vai abrir o código que a gente já mexeu antes, que é o do chip, é da nave, né? E nele que a gente vai fazer essa mudança de código. Eu já pré-adicionei pra gente aqui, tá? Self.shoots igual a false. Isso é só um booleano, que ele está dizendo, olha, atira? Não, tá? Deve atirar? False, ok? A gente também tem que mudar aqui uma coisinha, um erro que a gente deixou no nosso último vídeo, que é que a gente não estava trabalhando com DT. A gente tem que trabalhar com DT. Então aqui no nosso self-direction, tá, etc, local new position igual a current position mais self-direction vezes self-speed, tem que ser vezes self.speed vezes DT. Okay? Isso significa que a gente também vai ter que aumentar a nossa velocidade aqui para uma coisa estilo 1000. Pronto. Depois a gente verifica se isso ficou demais. Bem, a gente tem que criar o self.shoot igual a false. Depois disso a gente vai começar por baixo. Vamos começar no onInput, ok? Por quê? OnInput guarda pra gente aquela lógica do tipo, olha, deve mover para cima, deve mover para baixo, deve mover para esquerda, deve mover para direita, ok? Então ele também vai ter que trabalhar com a lógica do tiro, tá? A gente vai deixar isso aqui quietinho como a gente está, porque o movimento do tiro independe do movimento da direção, e vai adicionar um novo if. Esse if é um pouquinho diferente, tá? Ele vai ser if action sublinhado id é igual a hash do nome do nosso botão, né, da atividade do nosso botão, que era shoots, ok? Aí vem a parte diferente. And action.released, then self.shoots é igual a true. E end. Vou explicar esse código para vocês ponto a ponto. Action ID é igual a hash shoot, você já sabe, né? Igual o outro, eu cheguei a explicar isso para você. Né, action underline ID, ele vai bater com um hash de shoot. O que é o hash? É uma forma como o default trabalha, você não pode colocar simplesmente igual a shoot, vai dar problema, tá? Na maioria das vezes dá problema. Tá? A gente tem que usar o hash, a não ser em algumas ocasiões especiais, como message.post, etc. Tá? Aqui eu coloquei shoots porque é a mesma mensagem que eu coloquei associada ao input binding da barra de espaço. Tá? E o ends é só para dizer, olha, essas duas condições têm que ser cumpridas. A primeira é o action ID tem que ser igual a shoot e o segundo é action.released. O que é o action.released?
Mas se você olhar aqui no header, no início da nossa função onInputs, ele recebe 3 valores. O self, que é o próprio objeto, ou seja, tudo que está aqui no init que começa com self, ele vai aparecer nela também. Tá? Action underline ID, que é o ID da ação, ok? A ação esta que foi recebida através do message.post, né? Quando eu digo, olha, eu quero foco do input de tudo pertinente, né, para esse objeto aqui. Tá? E esse action aqui, ele tem diversos tipos de atividade. Ele tem o pressed, ele tem o hold, ele tem o pressed selected, tem que olhar a documentação da page default para ver. Ele tem várias opções. E essa opção específica aqui é o action.released. Como que isso funciona lá dentro? Né? Existe uma tabela chamada action, e essa tabela ela tem diversos valores. Um deles vai ser o ID, que vai ser igual a hash shoots. Outra vai ser o released, que se o cara tiver com o dedo apertado vai estar false. Se ele tiver acabado de soltar, vai estar true. Né? Vai ter o pressed, ok? Que se está apertado vai ser true, se ele tiver acabado de largar vai ser o false, ok? E por assim vai, são diversos que estão no action. Dão mais especificidade, ou seja, mais detalhes no action ID, que é só a tecla que foi pressionada, ok? E a gente vai se aproveitar disso para usar um desses que funciona como booleano, que é o action.released, que ele vai estar true não no momento que você apertou a barra de espaço, mas no momento que você solta a barra de espaço. Isso é muito importante. Tá? Porque se você configurar isso com action.pressed, se você deixar a barra de espaço apertada, ele vai ficar criando uma torrente de tiros gigantesco. Você não quer isso, você quer aplicar um pouquinho de dificuldade. A pessoa tem que ficar lá nervosa, apertando o botão, atirando, etc. Então a gente vai colocar endAction.released. E a única coisa que ele vai fazer é mudar essa propriedade de chutes para true. Por que a gente está mudando essa propriedade de chutes para true? Porque nós vamos usar ela aqui nós vamos usar ela aqui no update, tá? Para poder fazer o tiro funcionar. Né? Então vamos fazer o seguinte: shoot false. Quando aperto o chute, ele vai aqui para true. Aqui, né? A gente vai adicionar a lógica no update. A gente vai adicionar a lógica do tiro, que vai consistir nas seguintes coisas. Primeiro, nós vamos checar se houve um tiro, se for igual a true. Se não for, nem adianta entrar no resto do código. Se for igual a true, a gente vai pegar a posição onde o jogador está e, consequentemente, a posição da nave. Né? E é dessa posição da nave que vai sair o tiro. Né? Depois disso, nós vamos pegar, né, não pegar, na verdade, nós vamos atribuir a uma variável, né, o endereço que a gente quer mexer, né, que no caso vai ser a factory, a nossa factory. Né, então a gente vai criar outra variável local. E depois a gente vai criar, né, a gente vai mandar vai falar para a factory, olha, cria, tá, um novo dos objetos do protótipo que você tem na posição etc. Vai ser um vector true, tá? E depois a gente vai desativar chute para false, ok? Bem simples. Como que a gente faz isso? A gente começa pelo if. If self.shoot then, e por que eu já coloquei assim? Não preciso colocar mais nada. Porque self.shoot já é um valor booleano, ele já é true ou false. Se a pessoa acabou de soltar a barra de espaço, ele vai estar true. Então self.shoot, né? If true, então, ou seja, se verdadeiro, então vai ser sempre verdadeiro. Se a pessoa não estiver apertando, vai estar como false, então vai ser if false, then. Se é falso, já não entra, ok? E a última coisa que a gente vai adicionar aqui, eu vou colocar ele por último, mas muito importante que seja agora, é self.shoot é igual a false. Pronto. E a gente só quer que isso seja executado uma vez, em um update. Depois ele volta para ser falso até a pessoa soltar a barra de espaço de Antes do self.shoot, a gente vai começar a implementar realmente a questão da factory. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pegar a posição de onde o tiro vai sair. Então vamos criar uma variável local, né?
que ela vai conter um vector tree, que é uma tabela, né, com x, y, z. A gente já repetiu isso nesse vídeo já 1000 vezes. Então a gente vai usar go.getPosition. Não vamos colocar nada aqui, porque a gente vai pegar o position da nave nesse momento. Note que eu estou colocando isso aqui antes de toda a função que a gente colocou antes de movimento e animação, sprites, etc. Por quê? Porque a gente quer pegar a posição em que a nave estava quando atirou, não a posição futura em que ela vai estar. Então, fazemos isso aqui primeiro essa lógica do tiro. Pegamos o local go.getPosition. Como nós estamos em ship.script, a gente vai pegar o position do que? Da nave. Né? Depois disso, eu já esqueci aqui, local, né? Shoot position é igual a go.getPosition. Depois a gente vai criar uma variável que vai ser só um stringzinho que vai guardar o endereço da nossa fábrica. Então é local, ok? Cannons, porque são os canhões a laser, né? Que atiram a laser. Na verdade a gente vai colocando com nome diferente. Vamos colocar laser gun. Muito maneiro o nome para o nosso factory. Vai ser igual a o endereço da factory. Eu já cheguei a falar isso num vídeo anterior. Deixa eu voltar no default aqui. Esse laser.factory aqui, o endereço dele é a URL que está aqui, que é hashtag, jogo da velha, né, ou cerquilha, que é o caso você tenha curiosidade de onde isso aqui é cerquilha, chip, sublinhado script. Vou voltar para o Visual Studio. Então aqui a gente vai colocar chip, underline, já esqueci de novo, olha a coisa, script, não, deixa eu clicar aqui. Totalmente diferente. Cerquilha, laser, sublinhado, factory. Eita! Então, cerquilha, laser, line, factory. E agora a gente vai dar o comando de criar um novo laser, um novo beam, um novo tiro da laser gun. Então a gente vai usar o comando factory. Factory. E dentro de factory a gente vai executar o método create. E as propriedades que ele recebe, até aparece pra gente aqui, né? Make a factory create a new game object, ok? E ele recebe game factory, recebe a URL que a gente tem aqui, é o laser gun, né? E a posição, né? Também recebe o rotation, properties e scale, mas a gente não vai precisar disso aqui, então a gente só vai colocar URL position, ok? Então o que a gente vai colocar aqui, primeiro o URL vai ser laser gun, ok? E a position a gente vai tirar da posição onde a nave está, né? Porque o tiro tem que sair da nave. Então é shoot position. Salvar, Ctrl S. Vamos voltar para o default. Deixa eu avisar agora. Vamos experimentar executar isso daqui. Dá um Ctrl S só para salvar o nosso input binding que eu tinha esquecido de salvar. Ctrl B para o build. Movimentação tá muito rápido. Foi do speed que eu mexi. Deixa eu abrir isso aqui, diminuir. E ele pode ir para 500 tranquilamente. Agora sim. Pronto. E vamos experimentar a barra de espaço. Olha, tá perfeito. Olha só. Tá vendo? E se eu deixar apertado, ó, não sei se você vai ouvir o teclado. Ele não atira. Só quando, ó, solta. Perfeito, é isso que a gente queria, né? Porque aí a pessoa tem que ficar apertando e movendo e atirando para todas as direções. Tá vendo? Né? Muito bom. Note que você vai ter aqui um aviso super interessante no nosso console, que é esse warning game object aqui, né? Que é go.delete invoked with new and self will be deleted. Isso não é um problema nenhum, isso é só um aviso, olha só. Você invocou go.delete, tá com um valor nenhum, então self vai ser deletado. O que é isso? Isso é o script do nosso laser. Aqui, ó, laser.underline_script. Ele tem aqui go.delete self.goid. Significa o quê? Que o nosso tiro está sendo deletado quando ele chega no topo. Deixa eu comentar isso aqui para mostrar para vocês por que isso é importante. Tá? No TIC 80 não era tão fácil ver isso, no Default é maravilhoso ver isso, porque ele te dá essas dicas. Preste bem atenção aqui no rodapé, eu vou começar a atirar selvagemmente, e você vai ver que
erros começam a aparecer. Olha só, primeiro, warning game object, input focus could not be acquired since the buffer is full. O que é o buffer? Buffer é o limite de objetos que conseguem ser tratados, né? Conseguem ser processados no buffer. Pronto, cheguei no segundo erro. Quando ele está dizendo que o buffer tá full e que ele não consegue mais rastrear isso, não consegue mais pegar o foco daquilo, é que está com muito jogo, muito objeto. Cada laser é um objeto. Então imagina, se a pessoa tira 150 mil vezes num grupo de partidas do jogo, e aquilo não é deletado mesmo quando sai da tela, é uma quantidade absurda de cálculo ser feito sem necessidade. E como o tiro vai aumentando conforme ele sobe, né, a tela, aquele número só vai ficando maior. E o tiro que está subindo, ele continua subindo para sempre se você não deleta. Então ele vai estar lá na posição 150 mil, entendeu? E vai continuar fazendo aquele mesmo cálculo. Multiplica pelo DT, multiplica pela velocidade, multiplica um vetor pelo outro, muda a posição. Aí o próximo frame, que ocorre um a cada 60 avos de segundo, né? Se o jogo estiver rodando 60 frames por segundo, ele faz esse cálculo de novo, de novo. Ele vai fazer esse cálculo para cada um dos lasers. E se nenhum laser for deletado, você entendeu? A quantidade de código inútil, porque aquele tiro tá fora da tela e não vai atirar em mais ninguém porque tá fora da tela. Não deveria atirar em mais ninguém. Então é muito importante isso. Né? Essa é a importância do Gold Delete. Por isso que a gente vai ativar ele de novo aqui e deixar que ele é muito importante quando a gente está trabalhando com uma Factory. O outro erro que dá, né, quando começa a ser muito tiro mesmo, é exatamente o que eu falei. Olha só, error game system, sprite could not be created since the sprite buffer is full. Olha, enchi o buffer, não consigo trabalhar mais com... O que é um buffer? É uma capacidade, uma quantidade de memória, né, ou de storage, whatever, que armazena itens, né? E ele está falando, olha, o buffer tá full, eu não consigo mais trabalhar com esse sprite. Depois ele dá um outro aqui, né, que é o error game object, que ele está dizendo could not spawn an instance of prototype laser GOC, né, que é game components, game object. O que ele está falando aqui é, olha, eu não consigo nem mais atirar porque eu lotei a minha memória, ok? Então é assim, né? Isso é até uma forma interessante de proteger a gente. Se você ver o número aqui, vai notar que essa mensagem aqui, apesar de ter aparecido uma vez, na verdade ela foi emitida 109 vezes. 109 vezes ele foi avisando, olha, não dá mais, até que ele, ó, quebrou. Tá? Então é muito importante você ficar atento a isso. Aqui, ó. Nesse ponto aqui os tiros nem estão saindo mais. E agora que a gente ativou lá no Game Object, eu posso atirar à vontade. Tá? Que ele só vai me dar o warning que é esperado, que é o Gold Delete Invoked, então o objeto está sendo deletado. Mas o objeto parece que está saindo da tela. Tá? Ele parece que está saindo da tela porque no laser.script eu coloquei aqui no topo, né, que o local, né, quanto que significa estar fora da tela, é 720, a altura da tela, mais a altura do laser. Então assim, chegou no topo da tela. O topo da tela é aqui. Ele tocou o topo da tela, isso aqui é 720, né? Saiu totalmente da tela o laser, tá fora, out of screen. Saiu do out of screen, deleta esse objeto. Tira ele da memória, ele não importa mais, ele tem que ser jogado fora. E com isso, esse pedaço da memória é liberado novamente, ok? E aí, tudo funciona perfeito e o jogo continua sem quebrar. Bem, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo que você acabou de assistir. Assim como o conteúdo que você acabou de assistir, todos os conteúdos do site são feitos basicamente como um hobby. Essa não é minha fonte de renda principal. Por causa disso, é muito importante que você saiba alguns detalhes. O primeiro deles é, do início do vídeo, sempre é apresentado alguma coisa que é relevante, sempre relevante e com alto nível de qualidade para o conteúdo que está sendo ensinado naquela ocasião. Toda vez que você compra algum daqueles produtos, você ajuda um pouquinho o canal, porque uma pequena porcentagem daquela venda é direcionada para o canal e ajuda a manter ele no ar. Se você não achar interessante esse conteúdo, você ainda pode ajudar. Na descrição aqui do vídeo você tem disponível para você
dois links. O primeiro é o Apoia-se. O Apoia-se te permite fazer aportes mensais, ou seja, pagar pequenos valores mensais para ajudar a manter o projeto vivo. Uma outra opção é o Ko-fi. Caso você não queira assumir o compromisso de uma doação mensal, o Ko-fi também na descrição é uma outra opção para você ajudar o canal, onde você pode tecnicamente pagar um cafezinho para me manter programando. É isso, pessoal. Continue assistindo a série e deixe seus comentários aí na descrição sobre o que você achou, suas dúvidas, etc. E não se esqueça que a gente também tem um canal no Telegram para cada curso específico. Ele está aqui na descrição do vídeo também. Nele você pode trocar informação com outras pessoas que talvez tiveram o mesmo problema com você e vocês podem trocar essas informações e se beneficiar mutuamente, aprendendo muito mais sobre o que eu estou ensinando. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e continue aprendendo.